Paz do Senhor Jesus, igreja. 1 Samuel, capítulo 16, são 13 versículos, a leitura, do verso 1 ao verso 13. Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belenita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em suas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu disser. Portanto, obedeça a minha ordem. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor e veio a Belém. Então, os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, nem tenha, eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: a este nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez Jessé passar seus 7 filhos diante de Samuel. Ele tinha quantos filhos? 8. Mas ele fez passar, quer dizer que o outro era não rejeitado, até pelo pai. Uma coisa terrível isso aqui. Presta atenção nisso aqui. E o Senhor não tem escolhido esse. Disse Samuel a Jessé: acabaram os mancebos, e disse ainda: falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxe. Ele era o quê? Ruivo, formoso de semblante e de boa presença. Tem um outro texto que dá uma ideia diferente. Como é que diz em outro texto aí? Ele era o quê? De admirável aparência. Mas tem uma outra versão que fala que ele era corajoso, era valente. Amém? E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é ele. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu perante no meio
Olha a coisa linda. Ungiu aonde? No meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Amém? Tem certas coisas, meus amados, que a gente não consegue entender. E, aliás, é assim que Deus trabalha. Quantas vezes a gente faz uma avaliação, isso é muito comum. Os nossos olhos, os nossos sentimentos humanos, e você avalia e depois você sofre as consequências. Eu já contei aqui para os irmãos, eu fiquei com tanta vergonha. Chegou um cidadão, isso bem anos atrás, aquela roupa surrada, uma capanga de lado. Aqui fica o terminal, dá muita gente desse tipo pedindo dinheiro. Logo eu pensei, deve estar querendo dinheiro. Isso é normal. É o juízo da gente. Aí ele sentou ali e avisou os irmãos, fala com o pastor que eu quero conversar com ele. Amém. Eu atendi ele, ele disse, o senhor pode assentar aqui para me dar ouvido? Eu disse, irmão, eu posso, só que o senhor tem que esperar que eu tenho a abertura do programa. Eu faço a abertura do programa e volto aí. Ele disse, está bom. E eu fiquei no programa lá uns 20 minutos, que tive que atender alguns irmãos, e lembrei e voltei para atender o irmãozinho. Chapelão, roupinha surrada. Aí ele disse, eu sou do interior do Paraná. Eu estava ouvindo o teu programa e Deus mandou eu trazer aqui um dinheiro para a igreja. E meteu a mão naquela capanga e tirou um pacote de dinheiro. Eu fiquei com tanta vergonha. Quase que eu falei com ele, meu irmão, devolva esse dinheiro, volta para casa. Mas como é para Jesus, amém. Que o nome do Senhor seja glorificado. Mas essas coisas acontecem para a gente aprender. Isso é um tapa que você leva na cara de vez em quando. A gente acaba sentindo a dor das coisas pequenas, das coisas humildes. É assim que Deus trabalha. Eu espero que um dia Deus faça isso na vida de todos nós, para nós aprendermos a boa lição. Deus não olha como vê o homem. O homem conhece a aparência, mas Deus conhece o coração. Saul era um homem rejeitado pelo Senhor. Os atos de Saul acabou fazendo ele ser rejeitado. E Deus estava aguardando a manifestação de Samuel. Mas havia entre Saul e Samuel uma certa amizade. Ele como rei, Samuel como profeta, havia uma certa tolerância. Chegou uma hora que o Senhor cobrou de Samuel, disse, até quando você vai ter misericórdia desse homem? Até quando você vai ser amigo dele? Até quando você vai tolerar? Eu já estou até aqui. Puxa vida. Toma o vaso de azeite, desce para a casa de Jessé, e lá na casa de Jessé eu tenho alguém a quem eu vou constituir como rei. Aí Samuel entendeu o recado, só que ele tinha uma luta. Ele disse, se eu descer para lá, Saul vai entender que eu estou arrumando confusão, e ele vai me matar. Aí o Senhor disse, não, você não vai assim, você vai como profeta. Pega uma bezerra, leva, mata essa bezerra e consagra a sua vida, santifica e vai para a casa de Jessé. E quando ele desceu para lá, os anciões disseram, opa, já veio para a guerra? Ele disse, não é guerra, eu vim para a paz.
Eu vim para sacrificar o Senhor. Vocês querem sacrificar comigo? Santifica e vem. Desceu para a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, ele disse: Jessé, eu vim aqui por uma ordenança de Deus. Eu vim aqui ungir um dos seus filhos. Dá glória a Deus. Eu vim aqui ungir porque Deus tem alguém na sua casa que Ele quer colocar a unção e botar esse homem no lugar de Saul. Logo, Jessé apresenta o filho mais bonito e coloca diante. Pode observar, vamos lá, só para você ver, na leitura, só para vocês observar que foi assim mesmo. O versículo, me ajuda aí, verso 3: E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber quem eu hei de ungir. E fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, que dissera o Senhor, ele veio a Belém. Então, os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, eles ficaram com medo. Verso 5, e disse: é de paz? Ele disse: sim, é de paz, eu vim sacrificar. Santificai-vos e vinde ao sacrifício. E santificou, e ele e a Jessé, seus filhos, e os convidou, quer dizer, todos os filhos eram convidados. Verso 6, sucedeu que entrando eles, viu Eliabe, ou seja, Eliabe foi o primeiro. Tem um outro texto que Jessé disse assim, ó, está aqui meu filho, esse é o mais bonito, é o mais... E ele gostou da ideia. Mas lembra que antes o Senhor tinha dito: não faça nada sem primeiro eu te falar. Eu vou repetir: não faça nada antes de eu confirmar. Mas a tendência do homem é terrível. Era um profeta. Isso aqui era profeta. Samuel foi um profeta de Deus. Quando ele chegou e viu esse rapaz, Eliabe, ele ficou encantado com a postura do rapaz. Rapaz alto, bonito. Ele olhou e disse: é esse. É muito normal. Vocês percebem isso? É muito normal. Se olhar, aí vem um velhinho todo quebrado, você não dá valor. Agora vem um molecão bonito. Samuel, que era só um Zé Ruela. Aí Samuel vem, Samuel profeta, olha para o rapaz e diz: é esse. É esse aí, ó. Olha o tipo do rapaz. E quando ele pensa em ungir, o Senhor diz: você está enganado. Você está enganado, não é esse. Você está enganado. Você olha como olham os homens, mas eu conheço o coração. Não é esse. Talvez ouvindo aqui agora, você vai até achar interessante. Mas você imagina a decepção de Samuel naquela hora? Ouvir a voz do Senhor dizendo: você está enganado, rapaz. Como se dissesse: eu não falei para esperar. Por que você está antecipando? Não é esse. Puxa vida, como é bom a gente esperar no Senhor. Aí Jessé apresenta o segundo filho. Como é que era o nome do segundo filho? Abinadab. Rapaz bonito. Tanto é que você pode perceber que Samuel olhou e disse: é esse. Aí o Senhor disse: também não é. Aí ele disse: eita, eu só faço coisa errada. Mas é isso aí. Aí chamou o Samar. Quando ele olhou para o Samar, o Senhor disse: também não é. Ele disse: agora eu não vou errar mais. Chamou o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Todos eles passaram diante de Samuel. Aí o Senhor disse para ele:
eu não tenho escolhido nenhum desses. Acabou os filhos de Jessé? Acabou, eram os 7. Porque o outro que estava no campo, ninguém fazia conta. Pelo que se sabe, era um rapazinho baixinho, ruivo, de bom aspecto, camarada assim, animado, alegre, corajoso, sisudo. A palavra diz que ele era um homem, eu imagino, mas sabe aquele baixinho invocado? Com todo respeito aos baixinhos, né? Mas ele era um homem de 1,60 m e alguma coisa. Porque os outros eram tudo altão, bonito. Por isso é que a gente cai quando você olha pelo aspecto da. Aí veio o Davizinho, aí o Senhor disse assim, é esse aí. Mas espera um pouquinho. Aí ele olhou para um lado e outro e disse, ô Jessé, cadê? Você não tem mais filho? Ele disse. Quase que ele disse, não. É porque o que eu tenho lá no campo está fora de cogitação. Nem o pai acreditava no filho, nem o pai. Porque se o convite era para a casa de Jessé, não era óbvio, não era justo. Jessé está com todos os 8 filhos em casa. Era ou não era? Mas nem Jessé acreditava que Davi tivesse alguma coisa de importante. Irmão, sabe o que Deus me faz entender? Que aqueles que não têm valor, aqueles que não têm esse aspecto de glória, aqueles que não têm o coração exaltado em nada, é esse que Deus tem um chamado. Dá uma olhadinha para você ver, as pessoas oferecidas não têm valor. Aqui na igreja é muito comum as pessoas chegarem assim, ó, de peito empolado. Olha, eu sou pastor, eu vim para cá porque Deus me chamou, porque eu tenho um ministério. Pode sair fora que não vale nada. Sai fora. Porque quem é, fica no seu lugar. Quem é, espera o Senhor manifestar. Uma coisa lógica. Quem é de Deus fica no seu lugar. A projeção do homem perante a igreja, perante a sociedade, perante o ministério, ela vem do Senhor. É Deus que levanta. É Deus que consagra. É Deus que chama. Portanto, qualquer irmão que tem um chamado de Deus, nunca, mas nunca se afobe, nunca perca essa paciência, fica quietinho no seu lugar. Na hora certa Deus levanta e na hora certa Deus projeta. Na hora. Meus irmãos, a coisa de Deus é linda. Agora, Davizinho estava lá no campo cuidando de quê? De ovelhas. Ovelhas do seu pai. Um rapazinho simples. Aí Samuel disse assim, ó, a festa está interrompida. O que? Não, ninguém vai sentar à mesa enquanto esse rapaz não chegar. Eu imagino que os irmãos dele, tudo orgulhosos, disseram, logo aquela, não é? Pensa um pouquinho. Tanto é que esse mesmo Davi, quando foi levar comida para os irmãos que estavam lá, todos os irmãos dele eram tudo do exército. Tudo homens de boa postura no exército de Saul. E o irmão dele foi levar comida. Era mais ou menos assim, um carregador de lanche. Quando chegou lá, os irmãos dele disseram, o que você veio fazer? Seu porqueirinha, vai embora, vai cuidar das suas poucas ovelhas que tem lá no pasto. O que você está fazendo aqui, seu intrometido? Ninguém gostava dele. Ô irmão, quando Deus tem um chamado, é coisa diferente. Por favor, preste atenção nisso.
Se você tem um chamado, você percebe que o inimigo levanta contra a sua vida, sem causa aparente. Se Deus tem algo a fazer na sua vida, irmão e irmã, pode ficar tranquilo. A luta que você está passando é porque Deus, por trás de tudo isso, tem alguma coisa a fazer. Fica tranquilo. Aí diz o texto que mandaram chamar Davi. E quando Davi chegou, não precisava nem falar mais. Mas o Senhor disse, é esse aí. Aí me parece que eu estou vendo, não está escrito, mas abriu-se uma roda entre os anciões e a casa de Jessé. Fica aqui no meio, meu filho, fica aqui, ó. Entre os irmãos, fica aqui, ó, entre os seus irmãos, porque agora o óleo do Senhor vai descer sobre a sua cabeça. Aleluia. Amém. Vamos pensar, pensa um pouquinho comigo. Ele não veio do campo e tomou banho, concorda? Não está escrito. E quem cuida de ovelha, alguém tem ideia de quem cuida de ovelha? Como é que é a roupa, como é que é o aspecto? Ou você acha que ele estava de paletó e gravata lá cuidando de ovelha do pai? Quem cuida de ovelha tem cheiro de quê? De ovelha. A roupa de quem cuida de ovelha. Deu para entender isso? E os irmãos dele, tudo muito bem. Meu Deus. Mas no meio dos irmãos, fica aqui, ó. Fica aqui, filho, fica aqui no meio dos teus irmãos. E quando Samuel, aleluia, unge ele, o Espírito Santo desce sobre ele. Aleluia, eu creio. E aí o Senhor ungiu ele. E a partir daquele momento ele virou o rei, é isso mesmo? Não. Não. Ele ficou 7 anos ainda no campo. Porque tem pessoas que entendem que o chamado de Deus é agora e já. Não, não é esse não. Não. Ele foi ungido perante os seus irmãos. Mais tarde ele foi lá em Hebrom, os homens de Hebrom, de Judá. Ungiu ele também, porque os homens de Hebrom reconheceu ele como o rei. Depois, mais tarde, ele foi ungido perante Israel pelos anciões. Portanto, ele teve 3 unções para depois Deus confirmar o seu trono. Foram 7 anos de prova. Agora, presta atenção, o que Davi fazia lá no campo? O que Davi fazia lá no campo? Cuidando de ovelha. Ele era um instrumentista, alguém sabe disso? Ele era um homem que criava instrumento. Alguém sabe qual era o instrumento que ele criou e que ele tocava? A harpa. Ele era o criador da harpa. Ele tocava. Eu imagino que lá no campo, ele fazendo o instrumento, tocando e cuidando das ovelhas. Esse era o Davi. E sabe o que aconteceu? Um dia chegou lá um leão para atacar as ovelhas, ele foi lá. Não ele, presta atenção, eu não acredito que um Davizinho simples vai lá e mata o leão, mas o poder de Deus, a unção, ele foi lá e pegou na juba do leão e matou. Mais tarde veio o quê? Um urso, ele foi lá, matou. Quando ele foi levar o alimento para os irmãos lá no desafio, eles estavam lá no vale de... Como é que chama o nome do vale? No vale de... Era um vale onde eles estavam no desafio entre a tropa de Saul e a tropa de Golias, do rei dos filisteus. Estava lá o gigante dizendo, porque a guerra de antigamente não era hoje corpo a corpo. Era o seguinte, você tem o cabeça aí, quem é o cabeça? Fulano. Você tem. Então,
vai os dois para o desafio. Quem vencer, a guerra está ganha. E aí, 3 metros de altura, o Golias dizia: tem alguém aí? Tem algum homem aí para vir aqui para o desafio? Só via nego fugindo. E ele vinha com isso há muito tempo. Israel fugindo. Israel fugia. 3 metros. O homem era um gigante. Aí quando Davizinho chegou lá, e ele ouviu aquilo, estava num momento ali, ele disse: que é isso? Que desafio é esse? Quem é esse incircunciso? Aí ele apresentou perante Saul. Isso aqui é coisa impressionante. Saul disse assim: rapaz, você é muito corajoso, você é muito destemido, mas você não, te aconselho não entrar nisso. Ele disse: você quer me conhecer, saber quem sou eu? Por isso que quem serve a Deus tem testemunho. Você me conhece só pela aparência, não é verdade? Eu vou te contar uma história. Eu cuido de ovelha do meu pai. Eu estava lá cuidando de ovelha, aí veio um leão. Quando o leão veio para agarrar a ovelha, eu peguei ele. Pode perguntar meus irmãos, está aí. Peguei o leão, matei. Aí Saul ficou olhando. Oi? Vale de Elá. Vale de Elá. É um grande vale, aonde estava a guerra. Aí ele disse: o leão veio e eu matei o leão. Mas não foi só o leão. Aí o urso, meu irmão, tem gente que quer falar de Jesus, mas não tem nem testemunho para dar. Aí veio o urso, Saul. Eu peguei aquele urso e matei também. Esse homem não é nada, não. O meu Deus vai vencer agora. Eu creio nesse Jesus tremendo. Esse homem vai cair por terra. Ele disse: então tudo bem, eu vou dar para você a minha roupa. A roupa de Davi, a roupa de Saul, a roupa de guerra, aqueles escudos, enfim. Quando Davi viu aquilo, ele disse: não, isso aqui não. Eu não ganho guerra com isso. Eu ganho guerra no nome do Senhor. Eu quero resumir, porque o assunto eu quero encerrar aqui com algo maravilhoso. Aí quando ele viu o gigante, ele desceu a um riacho, pegou 5 pedras. Alguém pode até colocar qualquer outro sentimento, mas enfim, eram 5 pedras que ele tinha. Ele pensou: eu vou derrubar na primeira, mas como segurança eu levo 5. Para mim não tem problema. Ele desceu para lá e o gigante estava na frente. E todo mundo aguardando. E ele disse assim: mas tem algum prêmio? Ele disse: tem. Você vai ser chamado aí, um grande homem, você vai casar com a filha do rei e você vai ter muitos privilégios. Ele disse: ok, então deixa comigo. Pegou uma pedra, pôs na funda. Alguém já viu aquilo? Não é estilingue. Alguém pode até achar que funda é estilingue, mas não é estilingue. Era uma arma que se usava na guerra. O estilingue faz isso. A funda é assim. Ele pôs aquela pedra na malha daquela funda e mirou a cabeça do gigante e rodou. E quando ele soltou a pedra, pegou aqui bem na testa do gigante. Quando o gigante caiu, não é que o gigante morreu, o gigante simplesmente caiu, tombou. Aí ele matou o gigante, foi com a espada dele mesmo. Ele pegou a espada e foi lá e cortou o pescoço do gigante. Quando ele corta o pescoço do gigante, aí só via a tropa dos filisteus ir embora. E Israel entrou e destruiu o exército do inimigo. Amém? Então, irmão, o que eu quero mostrar é o seguinte: aquilo que é desprezível, que não tem valor, que está muitas vezes jogado lá num canto, mas se você tem convicção de Deus na sua vida, pode ter certeza que na hora certa Deus vai te chamar do lugar onde você está. Aleluia. Quem é que crê nisso? Diga bem. Deus levanta o homem
do nada. Diz no livro de Salmo 119 que Deus levanta o homem, sabe de onde? Do monturo. Você sabe o que é monturo? Do lixo. Deus levanta o homem do lixo e coloca a sua graça nele e diz assim, ó, eu vou fazer um instrumento. Eu lembro aqui do caso dos Zé Dias. Nós estávamos em São Paulo num trabalho de jovem, naquela época eu era jovem, e de repente entra um rapaz do lixo, chamado Zé Dias, 6 meses sem tomar banho. Ninguém aguentava o machão. Ele entrou, aquele rapaz, ninguém aguentou. Aí 3 irmãos levaram ele lá no fundo, deu um banho, trocou aquela roupa, ele voltou e sentou. Deu para suportar. Segunda vez, novamente um banho, trocou. Zé Dias entrou e ficou lá. Na terceira vez, a mesma coisa, trocou. Aí ele já estava melhor. Mas na terceira vez, o Espírito Santo desceu sobre Zé Dias. Eu sou encantado com isso. O Espírito Santo muda a vida do homem. Você pode ser o que você imaginar. Você pode achar que você não vale nada. Mas se o Espírito Santo entrar na tua vida, ele vai te levantar. Naquela manhã de domingo, o Senhor batizou Zé Dias. Zé Dias foi cheio do Espírito Santo. E quando terminou aquela reunião, o Zé Dias levantou e disse, eu quero uma oportunidade. O ex-mendigo, eu quero uma oportunidade. Foi chamado na frente e ele disse, o Senhor está me mostrando que aqui tem um irmão que hoje você passou por uma luta assim, assim, assim. E quando ele terminou de contar aquilo, o irmão veio na frente chorando. A partir daquele dia, Zé Dias não era mais um mendigo. Segunda-feira, nós estávamos no culto, eu abrindo o culto, pastor Pedro. Aí chegou uma família dizendo assim, ó, eu queria um pastor para visitar a nossa mãe que está entre a vida e a morte no Hospital Beneficência Portuguesa. E o pastor Pedro olhou para um lado e para o outro. Sabe quem estava lá? Zé Dias. Palitozinho, agora ele já estava arrumadinho, palitozinho, a Biblinha na mão. O senhor pode ir, irmão Zé Dias? Ele disse, posso. Levaram ele. Uma família rica, família nobre, esperando a morte da mulher. Todo mundo estava aguardando o pastor chegar para a unção, a extrema unção, encerra a vida da mulher. Zé Dias abre a Bíblia e lê um texto. E quando ele termina de orar, ele diz assim, ó, o que ele disse? Assim diz o Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor. Amanhã, nesse mesmo horário, esta mulher levantará e voltará para a sua casa. Agora é muito fácil a gente dar glória a Deus, mas naquela hora todo mundo abaixou a cabeça. Ninguém acreditava. Ninguém. Terminou a oração, Zé Dias voltou para casa, chegou lá na igreja. E aí, Zé Dias? Não, eu orei. O Senhor disse que vai levantar a mulher. Quando foi na sequência, final de semana, chega a família com a mulher sadia, a mulher boa agora, curada. Cadê o Zé Dias? Cadê o pastor? Ninguém sabia quem era pastor. Era um Zé Dias, era um Zé Ruela qualquer. Cadê o pastor? Não, mas não tem pastor aqui, por nome Zé Dias. Ah, sim, irmão Zé Dias. Cadê o Zé Dias? Estava lá ele. Ó minha mãe aqui, Zé Dias. Ó aí, pastor, minha mãe, tá boa. Assim como o Senhor falou, Deus levantou a minha mãe. Quem crê que Deus vai botar a palavra na sua boca? Quem crê no Espírito Santo de Deus? Eu creio nesse Jesus. Não tem ninguém bom diante do Senhor, não. Ele levanta quem Ele quiser.
Ele levanta do monturo, Ele levanta da desgraça, da miséria. Aqui tem pessoas que o diabo já disse que você nunca vai ser nada na vida. Isso foi o que o diabo falou. A sua família está dizendo que você não vale nada. Isso que sua família diz. Mas o que o Senhor tem é outra coisa muito melhor. Eu creio neste Jesus que tem promessa. Fica em pé, igreja, em nome de Jesus.